uma nova pista surgiu sobre a morte e o descarte do corpo da jovem Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, encontrada no carro do cantor David. Acontece que o detetive particular, que está investigando esse caso, acabou de fazer uma revelação bombástica nas redes sociais. Precisamos falar sobre isso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, temos essa atualização sobre David que precisamos comentar. Isso pode nos dar algum insight sobre o que aconteceu com Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, cujo corpo foi encontrado em um Tesla supostamente registrado no nome do cantor David, em setembro, em Los Angeles. Não houve prisões nem acusações. Houve reportagens, especialmente do TMZ, de que possivelmente um grande júri investigativo em Los Angeles pode estar ouvindo evidências. Já fizemos outro sidebar sobre isso, confira todos, mas uma questão fundamental para a qual não temos resposta e que, do ponto de vista forense, talvez seja um fator complicador, é o que aconteceu com Celeste. Como ela morreu? Qual era o real estado do corpo? Como ela foi movida? É por isso que a atualização que estou prestes a apresentar é tão interessante. Você quer falar sobre complicar? Sabe o que mais é complicado? O fato de que a causa e a maneira da morte não foram divulgadas e que os detalhes do Instituto Médico Legal foram lacrados por ordem judicial. Segundo o comunicado do Instituto Médico Legal, às 10h54 da manhã de sexta-feira, 21 de novembro, o Departamento de Médico Legal do Condado de Los Angeles recebeu ordem judicial do Departamento de Polícia de Los Angeles para impor restrição de segurança ao caso do médico legista número 2025-14.252, Celeste Rivas Hernandez. Nenhum registro ou detalhe do caso, como causa, forma da morte ou laudo do legista, pode ser divulgado ou publicado no site até novo aviso. E então, você tem a Divisão de Homicídios e Roubos, que divulgou um comunicado não só abordando isso, mas também respondendo à mídia, relatando que Celeste foi decapitada e que seu corpo estava totalmente ou parcialmente congelado. Isso se baseia principalmente em reportagens do TMZ. Divulgaram um comunicado da Divisão de Homicídios e Roubos sobre a investigação de Celeste Rivas em Los Angeles. O Departamento de Polícia de Los Angeles está ciente das recentes reportagens sobre a investigação de David Celeste Rivas e deseja corrigir informações incorretas nelas. O corpo de Celeste Rivas não estava congelado, nem decapitado, quando foi encontrado em 8 de setembro de 2025. Quanto à ordem judicial, o Departamento de Polícia de Los Angeles solicitou o sigilo dos registros da investigação do médico legista do Condado de Los Angeles sobre a morte de Celeste Rivas. A ordem foi dada para que os detetives da Divisão de Homicídios e Roubos tivessem acesso às informações da morte dela antes da mídia e do público. A ordem não foi solicitada para prejudicar a transparência. Ok, agora precisamos falar sobre essa atualização. E essa atualização diz respeito a Steve Fisher. Já trouxemos Steve antes. Ele é o investigador contratado pelo dono da propriedade onde David supostamente se hospedou nas colinas de Hollywood. Essa propriedade, aparentemente, ficava perto do Tesla. Aliás, as autoridades vasculharam essa propriedade. Agora, Stephen veio a público e fez alguns comentários sobre sua investigação, incluindo coisas como esta. Mas eu vou dizer o seguinte, há algumas coisas e estou falando de evidências físicas que estavam naquela casa, que são... Poderia ter havido planos maiores em relação a se livrar dela, e é assustador essas coisas sádicas. Por isso buscamos entender mais. Gostaria de falar mais, mas não posso por razões óbvias. Mas não se trata de como ela morreu, e sim de como planejavam se livrar dela no fim. Talvez o Tesla fosse só um local temporário, e eles apenas erraram o tempo para concluir isso. Mas tem algumas coisas que vão simplesmente te surpreender. E ele foi recentemente mencionado em outro episódio do Sidebar, onde fez uma postagem no X, aparentemente se defendendo sobre a possibilidade de ser considerado em desacato ao tribunal por supostamente falar ou discutir um caso sobre o qual ele aparentemente havia testemunhado. Ele também se defendeu dessa acusação
que supomos estar relacionada ao caso da Celeste Rivas Hernandes, embora não esteja confirmado. Pela mensagem dele, parece-o ser isso. Falaremos mais em breve. Mas agora, dado o que ele disse sobre suas descobertas, é sobre isso que precisamos falar. Ele acabou de postar isso no X. Citação. Embora minhas palavras tenham sido distorcidas por alguns, o que eu realmente disse sobre certos itens encontrados no endereço do Rene foi que eram, abre aspas, itens que você esperaria encontrar em uma fazenda e não em uma casa nas colinas de Hollywood. Um desses itens era uma gaiola incineradora, anunciada para queimar a 1.600 graus. Cremações humanas geralmente ocorrem a cerca de 1.400 graus. Um incinerador não é legal para uso dentro dos limites da cidade e não serve a nenhum propósito legítimo em uma propriedade residencial nas colinas de Hollywood. Alguns vão argumentar que este item foi feito como um adereço para um vídeo, mas se esse fosse o caso, isso levanta várias perguntas óbvias. Por que uma gaiola de pássaro de 25 quilos seria entregue em uma residência particular em vez de ser enviada diretamente para um aderecista, designer ou produtora? Por que ela seria encomendada antes de partir para uma longa turnê mundial? E por que nunca foi usada em nenhuma produção de vídeo? Também é importante notar que havia outros itens presentes que poderiam ser usados em conjunto com a gaiola de queima. Para deixar bem claro, essa gaiola de queima não foi usada, ela em Idácil ainda estava nova e na caixa. No entanto, considerando que os restos mortais de Celeste Rivas Hernandes foram encontrados no porta-malas do Tesla, a presença de um incinerador na mesma residência associada a esse veículo necessariamente levanta questões sobre a intenção. A gaiola de queima não foi apreendida no mandado de busca e, como não foi usada, parece irrelevante para uma investigação criminal. Ainda assim, consideramos um contexto importante, mesmo sem caráter criminal. A gaiola de queima e itens relacionados foram entregues aos moradores com nome falso, mas aceitos na propriedade. Anexa está uma fotografia do incinerador de gaiola de queima real, como foi encontrado na residência, junto com uma imagem dos materiais publicitários do Dr. Burns para o produto. #Celeste Rivas Hernandes, #David, e ele realmente inclui essas fotos, aliás. O que achamos disso? Vou chamar Matt Irvine para comentar. Instrutor de aplicação da lei e detetive aposentado, Matt. É ótimo tê-lo aqui, uma declaração e tanto de Steve Fisher ao tornar isso público. O que você acha, se isso for verdade? Bem, acho que os comentários de Steve Fisher são muito bem ponderados. Não consigo pensar em uma razão legítima e inocente para que uma gaiola de queima fosse recebida em uma residência particular ou porque ela seria encomendada sob um nome falso. Eu também, francamente. Vou começar por aí. Guarde seus pensamentos. Só diria sobre um nome falso. Se ele é famoso, não quer que saibam que está hospedado lá, concorda? Justo, mas se ele tem um monte de pessoas com quem trabalha, porque pretende usar isso como parte de uma turnê de shows, como parte de um vídeo, ele tem uma equipe inteira que pode pedir algo para ele. Eu não entendo por que ele precisaria fazer isso usando um nome falso, mas entendi seu ponto. Pode ser uma explicação inocente. Mas, de novo, se essa era mesmo a intenção para esse item nos pontos do Steve, por que que ele foi entregue em uma residência particular? Por que não está com ele na turnê? Por que não foi levado para algum lugar para ser usado em algum tipo de vídeo? Dito isso, também não vejo razão para o Departamento de Polícia de Los Angeles não ter apreendido esse item. Quero dizer, se você está conduzindo uma investigação sobre um corpo encontrado no porta-malas de um carro, uma das suas principais teorias tem que ser que esse corpo foi colocado ali para ser movido do local onde a morte ocorreu e depois transportado para algum terceiro local para escondê-lo ou descartá-lo. E se você está considerando a possibilidade de que alguém está tentando se livrar de um corpo e você faz uma busca na residência de uma pessoa de interesse nesse caso e encontra o que é basicamente um crematório caseiro, por que que você não apreende isso? Eu sei que quando você está cumprindo um mandado de busca, só pode apreender as coisas que o tribunal autorizou você a apreender e que você disse ao tribunal que esperava encontrar lá.
Tenho certeza de que ninguém esperava encontrar esse item lá. Em um mandado de busca, ao encontrar uma evidência inesperada, você redige o chamado mandado complementar. É um adendo simples, meritíssimo. Ao cumprir o mandado de busca expedido, encontramos outra coisa. Consideramos isso uma evidência e queremos aprender também. É um adendo comum anexado ao mandado. Nunca vi um juiz deixar de assinar um desses e não sei por que isso não foi feito neste caso. Deixa eu te perguntar, Matt. Você pode estar 100% certo, não? Primeiro de tudo, assumindo que isso seja verdade, que uma gaiola de queima foi entregue lá, e assumindo por um momento que a polícia não a apreendeu, ok, vamos supor que isso seja preciso. Acho que a pergunta seria, como você disse, estava além do alcance, estava além do escopo de um mandado de busca. Talvez eles não tenham alterado por algum motivo, ou é possível, quando estamos tentando pensar no que aconteceu com Celeste, o corpo dela não mostrou absolutamente nenhum sinal de queimadura, e eles não conseguiram estabelecer de forma definitiva que a compra, a entrega desse incinerador, estava relacionada a ela de alguma forma. Bem, é uma afirmação justa. Como Steve Fisher disse, ele estava sem uso. Mas parece que, por causa das circunstâncias de o corpo ter sido encontrado no porta-malas do carro, o crime de ocultação do corpo estava incompleto, que havia um plano, ou pelo menos o início de um plano para ocultar ou se livrar do corpo. E por algum motivo esse plano não foi totalmente executado. E isso não torna a gaiola de queima menos relevante como evidência. Um mandado de busca não exige o mesmo nível de causa provável que uma prisão. Você só precisa argumentar que está investigando um crime e que esse item é potencialmente uma evidência desse crime. É um padrão bem mais baixo do que o necessário para prender alguém e acredito que já é atendido só pelas circunstâncias do achado do corpo de Celeste. Se alguém tivesse usado isso, poderia incinerar completamente um corpo e não restaria nenhuma composição humana? Não restaria nenhum vestígio humano? Sabe, não conheço esse produto. Eu confio em Steve Fisher quando ele diz que a incineração de um corpo humano, né, com uma cremação, acontece a 1.400 graus. E esse negócio pode chegar a 1.600. Eu não sei qual é a capacidade dele com 25 quilos, não consigo imaginar que seja tão grande assim, mas isso nos leva novamente àquela alegação de possível desmembramento. Se você vai se desfazer de um corpo dessa forma, é algo realmente horrível de se considerar, mas parece que alguém pode ter pensado nisso. Bem, essa é uma parte interessante, porque quando começamos nesse caso, havia uma pergunta. Por que o corpo foi deixado em um Tesla? Ou era, sabe, alguém estava tentando descobrir o que fazer em seguida com o corpo, entrou em pânico, ou foi deixado lá de propósito para lançar suspeitas sobre David, certo? Nós achamos que isso poderia ser uma possibilidade. Mas se o corpo foi deixado no carro, e agora você pensa na compra desse incinerador, isso é um trabalho realmente descuidado. Quero dizer, você está comprando um item para ser entregue, possivelmente, para a eliminação de um corpo. Quero dizer, essa é a acusação, ou uma das acusações, nós não sabemos ao certo. Mas se isso for verdade, isso é um planejamento muito ruim em vários níveis diferentes. Bem, eu esperaria que, seja lá como Celeste morreu, não foi algo muito bem planejado ou pensado, e eu esperaria que, se você tem um grupo de pessoas sem históricos criminais significativos ou sofisticados, e eles se deparam com um corpo, seja qual for a circunstância, o pânico seria uma reação bastante provável. E sabe, apesar de tudo que vemos na televisão e nos filmes, a maioria das pessoas que comete crimes não é nada sofisticada. Essas pessoas não são como em 11 Homens e um Segredo, sabe? Mestres do crime ou algo assim. Essas são pessoas que se metem em situações que estão muito além do que conseguem lidar. Coisas acontecem que elas não pretendiam, tudo sai do controle e elas entram em pânico. E muitas das circunstâncias desse caso parecem sugerir isso. E se for verdade que a gaiola de queimar não foi usada, que ela foi deixada na embalagem, se alguém tivesse comprado isso com o propósito, digamos, de se livrar do corpo da Celeste, isso te dá uma ideia da mentalidade dessa pessoa e do que ela é capaz de fazer. O que também me faz pensar, será que essa foi a primeira tentativa de se livrar do corpo dela?
se alguém aceitaria incinerar o corpo dela, mas não temos provas certas disso. Se considerarmos o relato de Steve Fisher, estamos presumindo. Isso não te dá uma indicação de como pode ter estado o corpo de Celeste? E, de novo, o que complica é que não sabemos a causa nem a forma da morte. Não sabemos mais detalhes, principalmente sobre o corpo dela. Estou errado ao dizer que, se alguém pretende fazer isso, essa seria sua primeira tentativa de se livrar de um corpo? Isso te dá alguma indicação do que mais pode ter acontecido com o corpo da Celeste? Bem, você levanta algumas questões. Quero dizer, tudo sobre as circunstâncias da descoberta do corpo da pobre Celeste sugere algo que não foi muito bem planejado e um ato que não foi concluído. Em relação à gaiola de queima, é difícil saber quando, no decorrer de tudo isso, esse item foi comprado. Esse foi o primeiro plano para se livrar do corpo dela e, por algum motivo, criaram um plano B envolvendo o porta-malas do carro. Alguém deveria tirar o corpo do porta-malas e colocar na gaiola de queima e, por algum motivo, não fez isso ou optou por não fazer. Quero dizer, há muita coisa sobre a qual podemos especular aqui. Acho que a grande conclusão é que uma ou mais pessoas, provavelmente sem experiência em atividades criminosas, entraram em pânico e criaram um ou mais planos, nenhum dos quais foi realmente levado até o fim. Mas o que complica, como mencionei antes, é que há esse sigilo nos registros do médico legista. Na sua experiência, não sei se você e eu tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. O que ocorre entre o médico legista e a polícia de Los Angeles é no mínimo interessante. É interessante e é incomum. O médico legista de Los Angeles atua com mais de 40 agências no condado, mas tem colaboração muito próxima com o Departamento de Polícia de Los Angeles, em especial com a Divisão de Roubos e Homicídios. Advogados de defesa costumam alegar que detetives de homicídios e o legista são próximos demais. Eu já participei de autópsias, onde estou ao lado do médico legista e estamos analisando as evidências e conversando sobre o que achamos que pode ter acontecido. Quando as pessoas agem de boa fé, surgem boas informações e investigações. A relação é muito próxima em Los Angeles, especialmente entre especialistas do Departamento de Polícia na divisão de roubos e homicídios. Isso nem sempre ocorre em outras jurisdições. Então, para eles estarem emitindo declarações contraditórias, ou para o Instituto Médico Legal de Los Angeles dizer que gostaria de poder contar, mas não pode, e aí o Departamento de Polícia de Los Angeles vir a público dizendo que o que está sendo vazado, possivelmente do Instituto Médico Legal, não é verdade, eu nunca vi isso antes. Essas são pessoas que trabalham muito, muito próximas em casos muito sensíveis e geralmente há muita confiança e muita cooperação. Sim, e na época, o chefe do departamento médico legista afirmou que a missão é ter transparência com a comunidade, fornecendo informações sobre os casos para ajudar as pessoas a fazerem mudanças que salvam vidas. Desde que assumi como chefe do departamento, trabalhei para eliminar restrições de segurança em casos do médico legista, impostas apenas por solicitação policial. A prática de restrições de segurança é praticamente desconhecida em outros condados e não foi comprovada como algo que melhore os resultados no sistema jurídico. Estamos dedicados a servir nossa comunidade com total transparência. No entanto, a lei nos impede de fazer isso, enquanto a ordem judicial permanecer neste caso. Olha, eu entendo a posição do Departamento de Polícia de Los Angeles. Eles não querem comprometer uma investigação em andamento, querem ter cuidado com as informações que estão sendo divulgadas. Tenho duas perguntas para você. Primeira, você acha que o Instituto Médico Legal já sabe de forma definitiva a causa e a maneira da morte de Celeste? Qual a principal preocupação do Departamento de Polícia de Los Angeles sobre as informações divulgadas? Muita coisa nisso tudo ainda é confusa e incomum para mim. Primeiro, eu diria que o Instituto Médico Legal de Los Angeles provavelmente já sabe tudo o que vai saber. Já faz mais de 3 meses que encontraram os restos mortais de Celeste. Não consigo imaginar um exame ou procedimento que ainda não tenha sido realizado até agora e cujos resultados ainda não tenham sido entregues. Então, eu não sei o que eles sabem, mas temo ou espero que eles já saibam tudo o que vão saber. Ah, a principal preocupação do Departamento de Polícia de Los Angeles é o vazamento de informações que prejudiquem a investigação, especialmente sem prisões ou acusações até agora. Dito isso, também acho estranho que, se a preocupação deles é proteger as informações e a integridade da investigação, haja, como foi noticiado,
um grande júri investigativo acontecendo neste momento. Porque quando você traz pessoas para um grande júri investigativo e faz perguntas a elas, depois elas saem desse interrogatório e consultam seus advogados. E agora você tem duas pessoas que pelo menos têm alguma noção sobre o que é a investigação, e se você tem várias pessoas sendo levadas diante de um grande júri, geralmente vai haver um acordo de defesa comum entre elas, onde todas as pessoas que são interrogadas e todos os seus advogados estão conversando entre si. Então, pelo menos entre as pessoas que poderiam potencialmente ser acusadas ou chamadas como testemunhas neste caso, há muita informação que pode acabar vazando simplesmente por causa do processo do grande júri. Me disseram que uma das vantagens de um grande júri investigativo aqui, além de, você sabe, apresentar provas, emitir intimações e reunir mais evidências. Pelo que entendi, esse grande júri não pode emitir acusação formal. Seria preciso levar a outro grande júri. Mas uma das vantagens é que você pode registrar o depoimento das testemunhas e, em um caso futuro, confrontá-las com isso. Dizer, foi isso que você testemunhou e afirmou no grande júri. Estamos registrando seu depoimento como futura testemunha, em um caso complexo e de grande repercussão. O TMZ fez uma reportagem sobre quem pode aparecer no tribunal, o que pode complicar as coisas. Mas me diga, qual você acha que seria a vantagem? Então, a vantagem de um grande júri investigativo é que eles podem obrigar a apresentação de provas, seja evidência física, documentos, registros ou depoimentos. Como você disse, isso pode prender as pessoas às suas declarações. Isso pode incluir acordos de imunidade e propostas ao cooperarem. Sabe, já conversamos antes sobre a possibilidade de haver uma espécie de escala móvel de culpabilidade aqui, onde eles querem fazer com que pessoas menos culpadas entreguem as mais culpadas. O grande júri certamente é uma maneira de fazer isso. Frequentemente, em investigações criminais, a polícia faz as pessoas se comprometerem com declarações e reúne provas. Eles entrevistam pessoas, cumprem mandados e obtêm informações assim. Eles não podem obrigar pessoas a depor sob juramento, mas geralmente conseguem fazê-las falar. E, portanto, o fato de haver, pelo menos segundo relatos, um grande júri investigativo sugere que existem provas, sejam documentais ou testemunhais, que o promotor precisa e que a polícia não conseguiu obter. E, aliás, só para ficar claro, se houver algum problema, se uma acusação for finalmente apresentada e houver uma prisão, nós, o público, a família Celeste, vamos saber de todos os detalhes imediatamente. Todos nós vamos entender o que aconteceu com Celeste se e quando esse dia chegar. Isso realmente depende de como o escritório do promotor público decidir apresentar a acusação. Uma acusação pode ser um documento breve, que só descreve as acusações e os acusados, ou pode ser uma acusação explicativa. Isso é mais comum no âmbito federal, onde eles realmente expõem muitas das provas no documento de acusação. No entanto, após a acusação, inicia-se um processo de descoberta, onde quase tudo que a promotoria sabe é divulgado à defesa. Na maioria das vezes, a defesa pode divulgar algumas coisas, pelo menos coisas que eles acham que são úteis para o cliente deles. O promotor de justiça realmente não vai apresentar provas que sejam de conhecimento público até que o caso chegue de fato ao tribunal, além do que está no indiciamento. Com licença. Sim, não, tudo bem. Isso é um desenvolvimento interessante. Vamos ver no que vai dar. Até agora, Steve Fisher é o único que vejo falando sobre esse incinerador e sua possível ligação com esse caso. Tudo bem, fique atento. Matt Irvine, muito obrigado. Obrigado, Jesse. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouve seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.